Ele nasceu em 1859 e faleceu em 1941, portanto viveu 82 anos. Metade da vida dele no século XIX, metade da vida dele no século XX. Um judeu francês. Muito interessante, muito potente, né? E a primeira grande obra dele, a primeira publicação como uma obra, chamou-se Dados Imediatos, Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência. Existe uma tradução em português decente agora, que saiu recentemente. A gente não tinha só um português de Portugal, uma tradução péssima, mas para quem não lê francês agora tem essa obra, onde ele vai fazer a distinção entre dois tipos de multiplicidade. Multiplicidade quantitativa e homogênea e multiplicidade qualitativa e heterogênea. Sendo que a multiplicidade quantitativa e homogênea é espacial e a qualitativa e heterogênea é temporal. Aqui ele já começa a estabelecer uma diferença de natureza entre esses dois tipos de multiplicidade. E ele vai dizer que nós, humanos, geralmente, nós experimentamos as coisas misturando. As misturas são ruins? Não. O que é ruim? Ruim é não fazer diferença. É, a partir de uma mistura, achar que aquilo é uma coisa simples e sair pensando, articulando as coisas a partir dessas coisas confundidas, né, que ele chama de mistos mal analisados. E aí a gente pensa apenas por diferença de grau e não por diferença de natureza. Falando da bibliografia dele, 7 anos depois, em 1896, ele escreve uma obra maravilhosa chamada Matéria e Memória. 11 anos depois, 1907, ele escreve uma terceira obra ainda mais maravilhosa. Quer dizer, é uma mais interessante que a outra. E diferente também. Chamada Evolução Criadora, com a qual, se não me engano, em 1920, alguns anos depois, 9 ou 10 anos depois, ele foi condecorado com o Prêmio Nobel de Literatura por uma obra filosófica. Bergson escreve muito bem. Mas é uma obra que surpreende, a Evolução Criadora. E depois, né, tiveram várias coletâneas que formam uma obra chamada O Pensamento e o Movente, outros artigos e conferências que formam a energia espiritual, outra que é Duração e Simultaneidade, que é uma polêmica com Einstein e com a teoria da relatividade. Ele vai estabelecer uma polêmica, vai dizer que a teoria da relatividade faz a confusão entre espaço e tempo, ela espacializa o tempo de alguma maneira. Partindo de um matemático comum que ambos estudaram, tanto Einstein quanto Bergson estudou esse matemático alemão, que é Riemann, a matemática riemanniana, que vai fazer uma distinção entre dois tipos de multiplicidade, e que é uma matemática que ultrapassa a matemática euclidiana. Bom, mas enfim, isso só a título de curiosidade. Depois, se não me engano, em 1932, ele escreve As Duas Fontes da Moral e da Religião. Enfim, ele tem uma obra vasta, muito interessante, artigos, conferências, e tem cursos também que ele deu na Universidade em Paris. Que tem, inclusive, aulas sobre a Grécia, né? Aulas sobre os gregos, traduzido recentemente também em português. Bom, enfim. O que é muito interessante em Bergson? A maneira do Bergson pensar. É como se ele já tivesse montado na intuição filosófica. O que é a intuição filosófica? É o método do Bergson. Aí você diz assim, método intuitivo? Como assim? Geralmente a gente confunde intuição com uma espécie de simpatia, com uma espécie de admiração, tendência sensível, né? Mas não como uma coisa precisa. E Bergson diz, não, olha, intuição me veio, eu hesitei em usar essa palavra durante muito tempo, porque exatamente essa palavra tinha esse problema, né?
Ah, todo mundo é intuitivo, né? A gente é intuitivo, intuição. Mas o que é intuição em filosofia? Intuição em filosofia é um pensamento que vai direto ao seu objeto. É uma ideia que vai direto ao seu ideado, sem representação, sem mediação. O pensamento vai direto à essência do real. Não é um pensamento por imagem, portanto. E aí, assim, mas o método não é exatamente uma mediação? Eu não me sirvo do método de um caminho para chegar numa verdade? É um paradoxo. Porque o método em Bergson, ele não deixa de ser esse pensamento imediato, um pensamento simples, mas que ao mesmo tempo o simples não elimina, não exclui uma multiplicidade de sentidos, uma complexidade. O simples anda junto com o complexo. O simples ele tem nuances. E essas nuances, esses elementos que supostamente seriam mediações, na verdade eles coexistem no ato de pensar. Por isso que não é uma mediação. Todos esses elementos estão, ao mesmo tempo, nesse ato simples da intuição. Então, o ato simples da intuição traz toda a complexidade do ato de pensar. Mas o Bergson diz assim, olha, essa ideia da intuição e do método da intuição filosófica só apareceu tardiamente. A partir do quê? Da ideia de duração. Deleuze, numa obra chamada O Bergsonismo, eu acho que eu apresentei no início para vocês, né, uma relação de obras bibliográficas. Ele escreve uma obra maravilhosa, fininha, 92 páginas, tem, com tradução muito boa do Luiz Orlandi, pela editora 34 Letras. É um livro, deve custar 30, 40 reais, talvez, 50 no máximo. E onde o Deleuze vai analisar esse método da intuição filosófica, né, antes de fazer a relação entre três noções fundamentais bergsonianas. A noção de duração, de memória e de elan vital. Então, Bergson diz, eu só cheguei na intuição filosófica como método porque eu tinha mergulhado, encontrado, né, criado essa noção, esse conceito de duração. Que não é um conceito, é uma face do real. É um aspecto, inclusive, que mostra um absoluto do real. Esse absoluto do real, do ponto de vista da duração, também demorou para ele chegar. Porque para ele tinha uma pluralidade de durações, mas ele não conseguia se decidir se essa multiplicidade de durações, essa multiplicidade infinita de durações tinha uma unidade, como se houvesse uma duração absoluta. E ele vai chegar a essa conclusão. Sim, há uma duração absoluta. Né? Há uma duração. As durações são sempre umas dentro das outras. As durações se fundem. Há um ato de fusão. Né? A multiplicidade que ele diz que vem do tempo é uma multiplicidade de fusão. Não é uma multiplicidade de sobreposição. A multiplicidade de sobreposição é a multiplicidade espacial. Você tem várias coisas no espaço, ao mesmo tempo, né? Elas se distribuem nesse espaço ou se confundem nesse espaço. Mas elas, ao mesmo tempo, mantêm a sua exterioridade. A multiplicidade de fusão, não. Uma entra na outra. Um aspecto, um elemento heterogêneo dessa multiplicidade entra no outro elemento heterogêneo dessa multiplicidade e há um contínuo, né, dessa pluralidade de elementos heterogêneos ou de durações envolvidos por uma duração. É a duração dentro da duração. E o que é o ato da intuição filosófica? É um ato que percebe a duração em relação a outras durações. Percebe a realidade do ponto de vista do tempo. Então eu olho para um ser, eu me relaciono com o tempo. Olho com outro ser, me relaciono com o tempo. Olho para mim, me relaciono com o meu tempo.
O tempo próprio, a duração de cada ser. Nós somos linhas de tempo.